bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Nós estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse o nosso site, conheça nossos colunistas e colaboradores, nosso blog gentequefala.com.br. À sua disposição o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Dácio Prota. Prazer tê-lo aqui, Dr. Dácio. Prazer é meu, boa tarde a todos. O senhor é angiologista e cirurgião vascular. Isso. E o que é a circulação? É uma clínica que trabalha além da parte médica, né? Condicionamento físico, né? Sim. Então, nós começamos a fazer em pós-operatório de cirurgia cardíaca, ou pacientes que tinham que fazer algum tipo de exercício, né? Ortopédicos. E hoje a gente abre o público em geral. Acho que eu já fiz essa pergunta para o senhor, mas o senhor era um atleta que virou médico ou um médico que eu acho que foi um médico que tentou virar atleta. Eu não consegui. Também conosco o cirurgião dentista, Dr. Mário Leonardi. Prazer a todos, prazer novamente estarmos aqui juntos, mais uma vez com o Dr. Dácio. Me ensinou muito na última vez, agora mais uma vez com certeza será uma tarde prazerosa. Dr. Mário, o senhor é diretor científico da Sociedade Brasileira de Odontologia Esportiva? Isso, do esporte e do exercício, exatamente. Então, lançou agora, faz 2 semanas, um novo ramo da Sociedade Brasileira de Odontologia, porque, como nós vamos falar daqui a pouquinho, muitos atletas não têm acompanhamento com o dentista. Tem fisioterapia, tem nutricionista médico e o dentista, cadê? Ninguém fala para atleta que tem que ter cuidado com os dentes. E como estava falando agora há pouco ali, nosso colega, poxa, a odontologia do esporte deve detonar todos os dentes. Tá certo. Vamos discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Dr. Jorge Huberman. Prazer ter aqui, Dr. Jorge. Prazer é no meu. Vamos ver se a gente consegue ajudar as mães, né, que estão amamentando. Parece que esse é o nosso tema hoje. O que é um Instituto Saúde Plena? É a minha clínica de atendimento, né? Sim. São alguns médicos. É pediatra e neonatologista. Eu sou neonatologista e pediatra. Neonatologia é uma área que cresceu muito nesses últimos 20 anos na medicina, graças a Deus. Antigamente 80% dos recém-nascidos prematuros morriam e hoje 95% a 97% deles sobrevivem sem sequelas. Isso que é muito importante. Quando o senhor fala 20 anos para o Brasil, é muito pouco tempo, não é? É pouco tempo. Foi quando descobriram o surfactante, que é uma substância que a gente instila dentro do pulmão desse recém-nascido e ele consegue respirar adequadamente. Mudaram as técnicas de tratamento, enfoque dessas crianças, e a coisa hoje está indo muito bem, graças a Deus. Doutor José Luiz Toro, advogado, prazer tê-lo aqui, doutor Toro. Prazer estar novamente aqui com vocês. O que é o IBDSS? É o Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar. É um instituto de estudos, né, que visa, inicialmente, era fazer um estudo de direito comparado dos planos de saúde nos diversos países, mas é um instituto que estuda e realiza cursos, seminários na área da saúde suplementar, na regulação dos planos privados de assistência à saúde no Brasil. Quando o senhor cita outros países, a gente não tem ideia disso, mas planos de saúde, é uma situação semelhante em outros países? É um problema em todo lugar. Se nós pegarmos, então, os Estados Unidos, por exemplo... A situação semelhante, eu não quis dizer sobre problema. Porque, veja, é uma área que traz uma série de atritos, de falhas de mercado. E por isso que há necessidade da regulação, porque existem falhas de mercado. Os interesses são inconciliáveis. O interesse do plano, às vezes, é negar. O interesse do consumidor é usar tudo que ele puder. O interesse do médico é poder ter liberdade para pedir o que quiser, o hospital. Então, os interesses são inconciliáveis nessa área. E há necessidade, portanto, de uma regulação. Essa regulação não é só aqui no Brasil que tem. Essa regulação existe em diversas partes do mundo.
Nós estamos até tendo um presidente nos Estados Unidos saindo, que tentou e não conseguiu implantar, regulamentar uma parte dos produtos privados lá americanos, para que os americanos todos tivessem acesso ao Obamacare. Então, esse é um problema, com certeza, complicado em toda parte do mundo. O senhor citou, né, o programa de hoje é basicamente sobre saúde, mas o mundo só fala da eleição do excêntrico bilionário Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos. O resultado deixa o mundo todo apreensivo, já que Trump baseou sua campanha na defesa de bandeiras polêmicas, expulsão de imigrantes, fechamento das fronteiras do país, expansão da indústria de carvão e cobrança de outros países pela contribuição militar americana. Aliás, o Dr. Dácio morou nos Estados Unidos e, na época, o Reagan era... Reagan, isso. E ele também causou uma bastante apreensão no começo. Ele era bem reacionário, ele tinha um discurso que, para os negros, que era meio preocupante e tal. E no final, todo mundo dizia que ele era uma pessoa incapaz, né? Porque a formação dele era ele era um artista, né? E no final ele se tornou um grande presidente, os americanos idolatram ele, e tem a impressão que é o presidente que mais eles gostam dos últimos anos. Se tornou um ótimo presidente. Eu me dirigi ao senhor, mas é extensivo aos outros este assunto também, Dr. Toro, Dr. Jorge, vamos ver o que vai Mário. acontecer. O discurso realmente de campanha é um discurso muito forte, né? Muito violento, restritivo, que acaba limitando uma série também de direitos sociais. A questão da saúde, por exemplo, pode esquecer o Obamacare, quer dizer, isso daí, né, se não conseguiu, agora não vai conseguir mesmo, né? E vai ser realmente cada um por si, Deus por todos, e aí a ideia da mão invisível, né, no mercado atuando, e cada um vai ter que buscar, na verdade, o seu tratamento de alguma maneira. Então a questão de direitos sociais, com certeza, nós vamos ter uma mudança muito considerável nos Estados Unidos. Eu acho que o que ganhou lá foi o nacionalismo. Eu acho que ele foi muito radical realmente, mas eu acho que hoje o mundo, nós aqui no Brasil, não temos esse afluxo de imigrantes, de pessoas que vêm lá, mas os países lá fora, Europa e Estados Unidos, estão com afluxo de pessoas que estão vindo e ocupando lugares de quem mora e quem nasceu ali. Eu acho que o discurso dele foi muito inflamado, muito assim, muito nessa área. E o americano queria muito isso, queria muito preservar, porque hoje os Estados Unidos não existe como não tem americano, não existe o povo americano. Existe uma miscigenação ali muito grande de raça, de etnias, de povos, de religiões. É uma coisa muito dura de governar. Então eu acho que o americano queria uma voz. E ele veio como uma voz. Eu acho que esse discurso como o do Reagan foi muito violento, eu acho que o dele também é muito violento, mas eu acho que com o tempo ele vai abrandar esse discurso. É a minha impressão que isso vai ser suavizado. Muito interessante. As primeiras notícias foram ruins. Bolsa caindo, dólar disparando, mas a minha namorada é russa. A Lona Melnik, que trabalha no SBT e tudo mais. A primeira coisa que ela falou: bom dia, Mário, vamos para o serviço do Putin agora? Ou seja, segundo ela tem um ponto de vista um pouquinho diferente. Como assim? As maiores guerras hoje, o que é? Atacando Síria e tudo mais. Será que agora não vai brecar um pouquinho esse terrorismo? Que tanto afeta os Estados Unidos? A princípio, eu fiquei um pouquinho apreensivo também. Poxa, vamos ficar com os democratas e tudo mais, estamos acostumados com essa política. E é assustador mesmo. Poxa, dólar subindo, bolsa caindo, mas pode ser que seja melhor. Vamos ver, visto que já tivemos exemplos no passado que foi favorável. Vamos esperar. Agora, ele parece louco, né? Mas o discurso dele já foi diferente. Ele já falou que é presidente de todos os americanos. Disse que bem a Hillary. Agradeceu a ligação da Hillary, disse que não está para animosidade, está para convivência. Mesmo as relações com o México ele não vai poder cortar. Acho que é um se o muro vai ser importante. Ele vai falar, não vou fazer esse muro mais, vou adiar um pouquinho e tal. Vamos fazer uma cerquinha aqui. Também acho, não é dúvida. E você fala que eles precisam do subemprego. Eu não acho que ele é radical, não vai ser radical. Quem trabalha nos restaurantes, como lavador de prato, como auxiliar de garçom, lá nos Estados Unidos, quem são? São os latinos. E o americano não quer trabalhar disso. E aí? Eles precisam dessa mão de obra. Eu acho que imigrante legal vai passar por. Vai. Imigrante legal, ele vai passar. Vai. Isso. Ilegais. Ele vai comprar fora. Sempre já teve. O que não tem
tá lá porque chegou de uma forma ou de outra, está trabalhando, eu acho que esses vão. A questão toda é que o sentimento que acabou produzindo a candidatura dele, né, no americano, esse americano médio para baixo, quer dizer, é um sentimento muito forte. Ele também vai ser cobrado com referência a algumas dessas bandeiras que ele colocou. Eu acho que não é uma situação tão simples. Por outro lado, nós vamos ter uma maioria também republicana, tanto na Câmara como no Senado, inclusive na nomeação dos próprios ministros da Suprema Corte. Então, tem com duas certeza, indicações. duas indicações. Então, com certeza, nós vamos ter uma guinada, né, pró-direita, uma guinada um pouco mais radical, até tendo em vista o perfil do americano, o americano médio para baixo é um tanto quanto radical. Quer dizer, então, eu penso que mesmo que ele consiga um discurso mais conciliador, ele será cobrado por algumas bandeiras muito fortes que ele defendeu e que acabou, vamos dizer assim, emergindo algum sentimento americano, do nacionalismo, do isolamento e tudo mais, que a política até então não trazia para o americano realmente alguma coisa nacionalista, alguma coisa do interesse efetivamente americano. Né? Ele tem uma dificuldade também que o partido dele não apoia, né? A direção do partido, né? Aí vai Ele vai ter depender muito da dificuldade, né? Ele não composição consegue dele. governar sozinho. Só que ele teve, pelo que eu vi hoje, ele está com a Câmara, as Teve duas maioria câmaras no na Congresso. maioria. Ele vai Maioria. ter um Isso. certo de carta branca para governar se ele conseguir convencer as pessoas dos projetos. Ele vai ter que fazer ele um tem. acordo muito grande com o partido. Né, no E o sentido vice da- dele não é do PMDB. Ele tem que fazer um acordo muito grande com o Partido Republicano. Outra E aí coisa o que ele não partido precisa roubar, que ele já assumindo, na tem verdade, feito. Doutor Jorge, Fala. a amamentação dos bebês, né? Eu acho interessante porque imagina-se que quem tenha um bebê já saiba tudo sobre a amamentação. Isso é a impressão mesmo que todo mundo tem, né? As mães chegam no consultório desesperadas, né? Porque elas leem aquilo, puxa, isso deve ser fácil, né? Vai nascer, eu vou pôr no peito, vai mamar e a coisa vai seguir por aí. Vai mamar, vai fazer cocô, xixi, vou trocar, vai dormir, pronto. Mas não é assim, né? Cada bebê é um bebê, cada mãe tem uma mãe. Ela vai fornecer as primeiras 24, 36 horas, é um leite espesso, grosso, chama colostro. Esse leite é importantíssimo para o bebê, porque está cheio de proteínas, vitaminas, sais minerais. E ele vai começar a fazer, desculpe, hoje não se fala mais em flora intestinal, e sim em microbiota, não é o nome, mas é sinônimo de flora intestinal, que habita o nosso intestino. Só para a gente ter uma ideia, é tão importante isso hoje em dia que nós temos dentro do nosso intestino quase mais uma pessoa inteira no número de células que nós temos aqui dentro. Tem bactérias, bacteroides, vírus, que produzem toda a nossa regulamentação física, imunológica, de defesa. Então, a gente tenta incentivar o máximo possível, mas não é fácil. A gente, por exemplo, hoje quando nasce, o que tem que fazer? Põe no peito direto. Nasceu, seja parto cesárea, parto normal, vai para o peito, o primeiro contato. E aquilo, o que a gente tem que explicar? Olha, é livre demanda no começo. Ah, mas um bebê vai mamar de hora em hora? Vai. Às vezes vai mamar de hora em hora nas primeiras horas. Depois de 24, 36 horas, aquele colosso para e vem o leite, que aí é uma coisa esquisita. Porque o colosso é grosso, espesso. E o leite como é que é? É ralinho, parece uma água suja. A mãe fala, mas você está alimentando meu filho? O senhor tem certeza? Tá, a senhora vai ver pelo cocô dele, que vai ser um cocô amarelo, líquido, explosivo. A senhora vai ver pelas cólicas que ele vai ter. Então tudo isso a gente tenta orientar, incentivar. Antigamente, como é que, né? A gente ensinava a dar 10 minutos cada seio. Erramos muito naquela época, meu Deus do céu. Porque hoje a gente sabe que depois do 10º minuto do seio mamado é que vem a gordura. Então como é que você amamenta hoje? No peito, 20, 30, 40 minutos. Na próxima mamada, o outro peito. E quando que isso entra? Lá pelo 5º, 7º, 15º dia. A mãe está esgotada, cansada, ela não dormiu porque elas não ouvem a gente. A gente fala assim, ó, quando seu bebê for dormir, vai dormir. Porque a única hora que você vai dormir é quando ele vai dormir. Porque pelo menos você dorme 1 hora, 1h30 de manhã, que é a hora que eles dormem mais, 1h30 à tarde. Se você dormir 3 horas e meia à noite, pronto.
deu 6 horas, 7 E horas. as mães não fazem isso? Não, porque quem está acostumado a dormir de dia é difícil. Hoje 90% das mães trabalham, são mulheres que trabalham. Elas não estão acostumadas com isso, então isso é difícil de entrar na cabeça. As europeias fazem isso. As minhas pacientes estrangeiras não precisa nem falar. Enquanto ela vai dormir, a Dora vai estar bem? Dorme, isso aí. Uma boa. Então, a amamentação teve agora um mês disser atrás. que é um conceito novo, isso que o senhor está difundindo aqui, é real ou é uma tentativa antiga que ninguém tomou consciência dessa necessidade? Não, a gente escreve, a gente fala, a gente explica, mas é difícil pôr. Por exemplo, a mãe acabou de dar a luz. O que acontece na casa dela nos primeiros dias que ela deu a luz? Uma agitação enorme. Uma agitação do caramba. É vó, é tia, às vezes tem um irmão, uma irmã que já está ali correndo pela casa, o telefone toca toda hora, entendeu? A empregada não veio ou não pôde vir, entendeu? Ela não tem quem ajude. Então existe a vida continua, mas o bebê está lá precisando dela e ela está precisando de um repouso, né? Eu até brinco muito, né? A mãe é uma pessoa muito séria. Tem trabalhos científicos falando. Na hora do parto, a mãe não quer ouvir nada. E tem aquela mania dos obstetra contar piada, o anestesista brincar com ela. Falou, gente, fica em silêncio. Ela quer silêncio, ela está concentrada no bebê. Então, a partir daí, ela vive concentrada, mas muita coisa tira ela do eixo. Então, isso atrapalha, incomoda. E o que acontece? 10% só das mães, estatisticamente falando, chega até o 6º mês com leite materno exclusivo, que é o que a gente quer. Nós temos a legislação aqui do país, que está aqui o advogado do meu lado, que não vai me deixar mentir. A maioria das empresas dão 4 meses da licença gestação. Às vezes a mãe tem um mês de férias, às vezes eu consigo dar licença amamentação, são mais 15 dias. Que aí esses 15 dias você pode ou tirar direto, ou brincar com as horas, entre 2 horas mais tarde, saiu 2 horas mais cedo. Banco de horas que existe hoje. Depois na legislação também consta, e ele não vai me deixar mentir, que uma empresa acima de tantos funcionários teria que ter o quê? Uma creche. Quantas tem? Quase nenhuma. Pouquíssimas tem. Né? Que receba esse bebê, a mãe vem trabalhar, trabalha, desce, ou sobe, vai amamentar na hora da amamentação, pega seu filho e vai para casa. Isso também não tem, né? Então há um desincentivo, né, muito grande. E como tem todo esse cansaço e tal, elas vão devagarzinho dando as fórmulas, né, vai passando por uma mamadeira, aquilo vai suavizando a vida dela. A gente tenta o máximo que a gente consegue é 10% até o 6º mês, que já é uma vitória. Dr. Mário Leonardi é cirurgião dentista e a gente o anunciou aqui como especialista, né? Sociedade Brasileira de Odontologia Esportiva. Quem pratica esporte pode ter mais problemas dentários? É correta essa informação? Isso vem da Alemanha? Primeiramente, eu sou adepto ao esporte, senão o professor Nossa aqui vai brigar comigo. Sim, tem que fazer esporte, é saudável, tudo mais. Sim. Agora, mas essa relação Alemanha, que é surpreendente. É interessante, porque tem vários malefícios do esporte para a mastigação. Por exemplo, quando o atleta, uma simples academia, ele vai puxar um peso um pouquinho maior, o que ele faz? Trava a mandíbula. Perfeito. Mas o atleta que está puxando muito peso, e aquele que está correndo, o que ele faz? Ele trava a mandíbula também. Toda a força dele que ele está fazendo está sobrecarregando a mandíbula. O atleta então, o atleta que diz profissional, pior ainda. Por quê? O que ele precisa fazer? Hidratar. O que eles usam para fazer a hidratação? O isotônico. O isotônico, ele é muito ácido. O que acontece? Ele degrada o esmalte do dente, vai para uma erosão. Aí ele começa a ter sensibilidade com gelado, com quente, e começa a prejudicar também a sua mastigação. Então hoje tem várias dicas. Não é que não tem que fazer esporte, tem que fazer esporte. Primeiro, como fazer melhor hidratação. Outra, que as pessoas fazem errado. Posso acrescentar aí na natação as barrinhas de cereais que hoje
os nadadores usam para poder compensar, repor a energia, né? E não tem escovação. Como é que vai comer uma barrinha de cereal e escovar os dentes na piscina? Ótimo, ótimo. Ou seja, são vários exemplos que talvez nós que nem sejamos atletas de verdade temos no dia a dia. Por exemplo, então, estou tomando isotônico, que é ácido. O que as pessoas fazem? Putz, faz mal para o esmalte, então depois eu vou escovar os dentes. É errado. Porque imagine só, mesmo se estivesse suja, você vai jogar um ácido em cima da mesa, depois vai escovar, o que você vai fazer? Vai aumentar ainda mais. Então você tem que esperar pelo menos uma meia hora por causa do pH da boca estabilizar para poder escovar os dentes. Ou se não, hidratar com água também. Ou se não, um produto com pH básico, alcalino, para que estabilizar esse pH, aí sim fazer a escovação. Lógico, poxa, vai comer a barrinha de cereal, não vai escovar os dentes? Isso afeta demais, logicamente vai aumentar assim a incidência de cárie. Outra importância, bom, você está fazendo esporte, só porque você está correndo, o que acontece? Seu fluxo salivar diminui. Só isso também já aumenta a incidência de cárie. Então sempre tem que fazer uma hidratação e prevenção. E o dentista a cada 3 meses. O atleta mais, a cada uma vez por mês tem que fazer. Sim, mensal, uma visita de um atleta ao dentista. Para controlar esse pH da boca, da flora bucal, e realmente tirar, fazer uma boa limpeza, profilaxia, evitar que venha dar problema maior futuramente. Dr. Darcio, quando leio esse tipo de pesquisa aqui, eu fico imaginando o senhor tentando fazer as pessoas praticarem esportes, aí vem lá uma pesquisa que diz que a atividade física causa prejuízo, né? Inclusive, baseado nisso, tem um estudo que é interessante, eu vou resumir, foi feito em Harvard com os retrospectivo e prospectivo com os ex-alunos, alunos e ex-alunos. Então eles têm um segmento de mais de 40 anos dos seus ex-alunos, né? E eles compararam aqueles que eram atletas, muitos atletas, inclusive atletas olímpicos, que eram da universidade, e aqueles indivíduos que faziam alguma atividade física leve, tal, caminhar, mas nenhum deles fazia esporte competitivo. Aí depois de 40 anos, eles foram ver que esses que não praticavam esporte competitivo estão em melhores condições de tudo, saúde cardiovascular, câncer, prevenção com doenças degenerativas, do que aqueles que eram atletas competitivos. Muitos dos atletas competitivos estão com excesso de peso, não conseguem, inclusive, praticar o mínimo de atividade física, devido a lesões osteoarticulares, fraturas que tiveram. Então, assim, eles provaram que realmente o esporte competitivo ele é muito danoso à saúde. A gente tem que separar o que é uma atividade física de esporte competitivo, entendeu? Eu não sou favorável ao esporte competitivo. Infelizmente, lesiona muito. Você viu que tem boxeador aí que está em fase final, não consegue nem reconhecer as pessoas, né? Então, não tem nada de saudável isso. Meu amigo Wilson Bim, que foi centroavante de todos os clubes que passou aí, hoje está colocando uma prótese de joelho. Diz que ele não consegue descer escada. Pelé não consegue andar. O Pelé, que sempre foi elogiado como um grande atleta, né? O Gustavo Kirchner falou que ele não consegue carregar o filho dele no colo. Imagina, ele é novo, né? Ele é muito novo. Aquele problema da bacia. Exatamente. Ele colocou prótese. Na minha área é um pouquinho diferente. Posso falar uma coisa? Que é um estudo da Califórnia bem interessante sobre a amamentação. As mães que correm e andam, isso foi provado em estudo duplo cego, randomizado, aqueles estudos bem feitos, científicos, né, que a gente gosta. As mães que andam e correm têm mais leite do que as mães que não correm. Eu achei muito interessante isso, tanto que as mães lá no consultório depois estranham, e aí posso correr, né? Elas compram aqueles carrinhos, sabe, que amarram, sai correndo com o bebê. Eu falei, só não deixa o bebê cair, vai correr, não tem problema. Você vai ter mais leite. Mas, doutor Dácio, eu acho difícil diferenciar este conceito que o senhor acaba de definir. O esporte competitivo, não é? E a prática esportiva, que são, a gente não presta atenção nisso, né? Quando o senhor diz, não coopera. Treinamento, onde você compete entre si, entre os participantes ou contra você mesmo. Sim. Então isso foi feito nos Estados Unidos, era um pouquinho diferente, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que no Brasil, né? Eram academias mais na periferia, que não tinham muito recurso,
Então eles usavam pneus, objetos que tivessem peso para fazer atividade física, barateando bastante o custo de você montar uma academia. Hoje no Brasil tem muitas academias montadas só para isso. Existe uma competição muito grande entre a própria pessoa. Então, se você conseguiu fazer uma flexão com 100 quilos, 10 flexões, amanhã você vai tentar fazer 12, 13, 14. Isso não é legal. Tá? Ou se você compete com uma outra pessoa. Então, é uma academia muito competitiva, que, a meu ver, não é saudável, e os primeiros problemas já começaram a aparecer. Essa semana passada mesmo teve um rapaz de 28 anos que teve um infarto e morreu, fazendo atividade física, coisa que é raro. Né? Pode acontecer, lógico que pode acontecer em qualquer tipo de situação, mas já começaram a aparecer lesões. Tem algumas lesões de rim que aparecem também por excesso de metabólitos que são produzidos pelo rim. Então já começam a aparecer algumas lesões por essa competição, e principalmente que são pessoas que não são atletas. Eles não estão nem preparados para fazer essa competição e estão competindo. Um espaço aqui para que eu converse com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Em instantes a gente conversa com ele. Dr. Dácio Prota, aproveitando, andar ou correr? Olha, eu sempre achei que correr era melhor. Hoje eu acho que andar é melhor. Causa menos lesão. Essa experiência aqui. Eu sou um ex-corredor, eu já corri, já quebrei a perna e aí comecei a andar. E aí eu vi que os não, mas não tem nada a ver, né? Uma queda e tal, e quebrei a perna. Mas eu percebi que a chance de eu me lesionava muito mais quando corria. Então assim, eu ia correr num parque, por exemplo. Foi consultar o dentista? Eu tinha torcido o pé várias vezes, correndo em buraco no parque, bati cabeça na árvore, chegava meio dormindo para correr, não via o galho, caía dura para trás, né? E andando, a chance de acontecer isso é menor, né? Então você consegue manter um treinamento mais a longo prazo. Dr. Nelson Letísio, boa tarde. Boa tarde, Dr. Fiore. Tudo bem. Dr. Letísio, parece que não apenas no Brasil, mas no mundo todo cresce a procura por implante capilar. É exatamente isso, um procedimento diferente, um procedimento atualizado. Tem novidades nessa área de implante capilar, Dr. Letísio? Olha, o implante capilar já tem longa data, né? Não é nada novo. Décadas já que são realizados implantes capilares. Agora, sempre tem, não digo novidade, mas então, o que nós temos? Nós temos atualmente dois tipos de implantes capilares, muito método público. O público é sempre uma implantes públicos, vai colocando de acordo com os dias, segunda-feira, seguida para a segunda, uma coisa de inscrições, na segunda, terceira, duas, três inscrições, na revisão da coroa, faz 3 a 4 inscrições, que é a identidade das contas. Agora, o outro método, o que você faz? Você vai já retrapar o rosto e raspar o cabelo, né? E você já vai tirando os micropontos. Então você não tem aquela cicatriz nos cabelos atrás. Tem vantagens e desvantagens. Você não tem a cicatriz longa, porém você tem um sentimento um pouco aquém da área doadora. Então você precisa de bastante área doadora, é preferível você retire a tira de todo o cabelo. Para pequenas áreas, pequenas complementações, umas áreas não muito grandes, então você usa o método do micropunch, porque o punch foi aquele primeiro que começou uns anos atrás, uns 30 anos, 40 anos atrás, fazia aquele punch que fazia ficaria para você quiser técnica de plantação de cenoura, cabelo de boneco, que o pessoal falava. Agora não, são micropunch. Até temos robôs, tem um outro médico no Brasil que tem robôs que viram implante. Então tem grandes vantagens, porque existe uma perda um pouco grande, porque um pouquinho que você muda o ângulo, você dificulta um pouco a retirada. Mas são esses os métodos, né?
doutor Letícia, se eu for fazer um transplante, eu não corro risco de ficar que nem o Donald Trump? Se eu for fazer um transplante, eu não corro o risco de ficar que nem o Donald Trump? Ah, não, o Donald Trump aí é um caso à parte, né, cara? A gente faz um repartido, usualmente a gente faz um repartido no terço médio do crânio, vamos dizer assim, ele faz na lateral. Então acho que ele quer fazer um capô assim do lado para mostrar que ele tem um pouco mais de cabelo que realmente tem, então o repartido dele é bem baixo, meio quase um pouco acima da orelha, então fica meio estranho. Mas de repente, agora que ele foi eleito, uma surpresa mundial, vai virar moda. Todo mundo vai querer ter aquele cabelinho, queira ele é um homem de sucesso. Doutor Nelson Letícia, eu agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letícia. Boa tarde, saúde e paz para todos, meu companheiro. Conosco hoje aqui o doutor Dácio Prota, ele é angiologista, cirurgião vascular. O doutor Mário Leonardi é cirurgião dentista endodontista. O doutor Jorge Huberman é pediatra neonatologista. Isso confunde, isso complica esses nomes. Neonatologista. Pediatra, eu que agradeço. Anunciado só como pediatra, eu agradeço. E o doutor José Luiz Toro, que é advogado, especialista em direito de saúde. Doutor Toro, eu já perguntei para o senhor sobre planos de saúde, situações no Brasil, fora do Brasil, mas o grande problema que nós temos no plano de saúde, o titular morre e os dependentes estão alijados. Essa situação permanece? O titular está proibido de morrer? Como é que não, fica? na realidade não. Na verdade nós temos, dentro da própria regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos planos individuais familiares, a previsão de, numa hipótese dessa, de o titular falecer, o dependente poder assumir a condição de titular, sem necessitar contratar um novo plano, sem necessitar cumprir novos prazos de carência e cobertura parcial temporária. Então, isso é possível. Existe também hoje no Congresso um projeto de lei para que isso se torne lei, porque hoje, na realidade, nós temos isso numa resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma resolução pode ser alterada em algum momento. Há um projeto para que isso se torne lei. Todavia, há sim a possibilidade hoje de, numa situação dessas, ocorrendo o falecimento do titular, o dependente assumir a posição do titular. Inclusive, se o dependente for um menor, por exemplo, pode ter um responsável financeiro. Pode o menor assumir a posição de titular e ter alguém que responda financeiramente com aquele pagamento. Isso existe essa possibilidade hoje e o mercado trabalha dessa forma no que concerne aos planos individuais familiares. Porque o grande prejuízo, o senhor citou aí, quando morre um titular, são as carências. Perfeitamente. Né? Quem é dependente é obrigado, o plano de saúde imediatamente extingue aquilo e lá. Normalmente as pessoas não sabem, mas há uma diferença entre carência e cobertura parcial temporária, que é uma carência das doenças e lesões pré-existentes. Os planos individuais familiares, praticamente todos, têm prazos de carência, e as carências são 24 horas para urgência e emergência, até 180 dias para procedimentos diversos e 300 dias para partos a termo. Essas são as carências que estão previstas em lei. Mas existe uma outra situação, que não é chamada de carência, que é de cobertura parcial temporária, que é com referência às doenças e lesões pré-existentes. Aquelas doenças que a pessoa tem antes de entrar no plano. Então aí existe uma carência, que a norma chama de cobertura parcial temporária, de 24 meses para leitos cirúrgicos, procedimentos de alta tecnologia e alta complexidade, aqueles mais caros. Então, quando uma pessoa tem que sair de um plano para entrar num outro, ela tem que muitas vezes cumprir tudo de novo. Então, a norma permite isso. E existe também a possibilidade... As pessoas não sabem disso, muitas vezes as pessoas não sabem. É realmente por isso que o seu programa é importante para mostrar... Vou tentar simplificar, né? O senhor descreve com muita categoria, com muita... Né? Mas o detalhe é o seguinte, eu não sei. Né? Eu não sei se eu sou titular e faleço lá e termino o meu período aqui, claro. Né? Meus filhos não sabem disso. E chegam lá e o plano simplesmente fala, ó, seu pai morreu,
O senhor vai fazer outro plano novo, tem aqui, oferecemos a você vantagens, porque você é mais jovem do que seu pai, não sei o quê. Nós não temos esse tipo de informação. Às vezes existe realmente esse desconhecimento a respeito da regulamentação. Mas nos planos individuais e familiares, há previsão do dependente se tornar titular, desde que seja na mesma operadora. Muitas vezes pode ser por uma questão até de assédio do mercado, né? Alguns corretores queiram levar para um outro plano. Sim. Aí é uma outra situação, né? Mas dentro do mesmo plano que o titular tinha naquela operadora, o dependente pode assumir a posição do titular, e isso tem previsão nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alguma coisa, doutor Jorge? Teus pacientes não estão nos planos. Literalmente eles estão nos planos. Eu entendo muito pouco disso, porque eu não atendo pacientes conveniados, eu só atendo pacientes particulares, né? O que eu vejo crescer muito na minha área são pequenas empresas que estão criando, não vou dar nomes aqui, mas são consultas bem baratas. Eles são super organizados, porque um dia desse eu fui ver para minha empregada uma consulta lá e eu fiquei impressionado. Você marca tudo pelo aplicativo que eles têm, você entra no celular, tem um aplicativo, você marca. As especialidades são inúmeras, engloba, vou dar um exemplo aqui, ela precisava de endocrinologia pediátrica, tinha lá. Eles fazem os exames, eles dão direito a um retorno dali 15 dias, então eu acho que essa... não saber dessas coisas cria esse vácuo, sim. Não é verdade? Então, perder um pai, ele não sabe que vai continuar, ele era o chefe da família, era o arrimo da família, aquela família fica desesperada e vai procurar. Quer dizer, eu acho que deveria ter uma grande explicação, uma grande... isso que o doutor Toro está no Ciência, e tem que ser divulgado para todo mundo saber. Quando meu pai morreu, eu também não sabia. E eu entrei num plano novo, porque eu não sabia que eu tinha direito a continuar no plano dele. Mas apenas aproveitando essa questão do mercado que está sendo criado, né? Primeiro que os planos de saúde perderam quase 2 milhões de pessoas nesses últimos meses em decorrência da crise. Outra coisa também é que isso que eu falei, desemprego, isso se aplica aos planos individuais e familiares. Nós já sabemos hoje que a grande maioria das pessoas acabam estando em planos coletivos. Então aí não se aplica essa regra. Perfeito. O plano coletivo, o plano não é dele. Então a pessoa saiu ou perdeu aquela condição de elegibilidade, sai o titular e sai também todos os dependentes. Estamos nos referindo aos planos coletivos. Pessoais. Isso, aos planos individuais. Quando a possibilidade do falecimento de uns, o plano se extingue? Nos planos, veja, nos planos coletivos, né? Então, não existe essa titularidade. Dependendo da situação. Nos planos coletivos, então vamos imaginar que uma pessoa é de um plano coletivo, de uma entidade, de uma empresa. Ou de uma entidade associativa, de uma categoria profissional que ele faz parte. Na hora que o titular falece, os dependentes saem também. Então, há uma relação jurídica acessória, né? Porque a legitimidade... Então, vamos imaginar que a pessoa faz parte de um plano da PM, da Associação Paulista de Medicina, né? Quem pode participar daquele plano é o médico e, consequentemente, os seus dependentes. Na hora que o médico falece, ele já não é mais membro da PM, consequentemente, os seus dependentes vão ter que sair também daquele plano. Mas se, por exemplo, no meu caso especial, nós temos um plano, são 4 médicos. Uhum. Se um falecer, se os demais puderem continuar tendo a legitimidade naquela entidade, tudo bem. Mas se não tiver ninguém, sai. Então, mas a regra que nós estamos falando, e essa possibilidade ela existe de concreto, é nos planos individuais familiares, né? Então, esses planos individuais podem mudar a titularidade em face do falecimento do titular. A única situação que não vai poder é se o plano for rescindido em decorrência de fraude ou de inadimplemento. Então, nesse caso, aí sai todo mundo. Mas no caso de falecimento, isso está previsto. Mas esse mercado que está sendo criado é muito interessante, e até para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, coisas que estão acontecendo, né? Primeiro que isso é mais para baixa complexidade, né? Todas essas questões são para baixa complexidade. A gente sabe que o grande problema do plano de saúde hoje são as internações hospitalares, alguns exames, né? Mas esse mercado é o mercado da baixa complexidade, e além desse que a gente conhece, alguns que já estão sendo criados, que dão essas consultas, hoje também tem alguns aplicativos, inclusive do médico ir na sua casa.
Através de aplicativo, entra num determinado site, passa um cartão de crédito e o médico vai na sua casa. Agora, tudo isso é para baixa redutividade. Quer dizer, isso não substitui o plano de saúde devido justamente a essa questão da internação. O custo maior é realmente a internação hospitalar. Dr. Mário Leonardi, o Marcos de Pinheiros pergunta se a adição de flúor à água servida à população reduziu realmente índices de cárie, inclusive nas classes mais carentes. Com certeza. A gente mudou hoje a odontologia. Antigamente era curativo, hoje é preventivo. Antigamente, na época dos nossos avós, tudo mais, perdiam-se muitos dentes por causa da cárie. Hoje em dia não, hoje em dia a gente até fala envelhecer sorrindo. As pessoas vão envelhecer com todos os dentes na boca, isso que a gente quer, mas desde que faça prevenção. Então é verdade, o flúor reduziu bastante. Prevenção não existe no Brasil, lamentavelmente. Melhorou bastante, Sim. É que antigamente, imagina, tinha aquele chiclete que tinha muito açúcar e tudo mais, ficava com a língua roxa. Olha quanta cara que dá nas Mas continua, os chicletes continuam. Mas hoje sem açúcar, tem várias marcas que estão sem açúcar. Mas não continua. tem gosto de nada. Boa. Não é bom. Dr. Dácio, Lúcia da Sé, há confirmação científica de que a adição de analgésico infantil possa ajudar na circulação e evitar problemas cardíacos? Não. É o AS, não, é isso? mas não é para isso. Ele é um antiadesivo plaquetário. Ele impede formação que as plaquetas, que são células que... O senhor é jovem ainda, mas todos nós, quando chegamos a uma determinada idade, o médico já fala, ó, toma um AS infantil toda manhã. Então não tem ninguém acima dos 50 que não ele tem... não melhora a circulação. Serve para quê? Ele serve para não impedir ou diminuir um pouquinho a formação de coágulos, de microcoágulos na circulação. Que tem sua utilidade. Até isso, hoje em dia, está sendo meio questionado, se isso realmente é efetivo ou não. Ok. Doutor Toro, Karina da Vila Suzana, plano de saúde pode recusar cirurgia a um paciente de câncer se o médico responsável afirmar que é necessária para a vida do paciente? Bom, primeiro precisa verificar o plano que ela tem, né, qual a cobertura, se já cumpriu os prazos de carência, a cobertura parcial temporária, mas o câncer está no rol de cobertura da ANS. A ANS estabelece a cada 2 anos um rol de cobertura obrigatório, mínimo obrigatório, e é só entrar no site da ANS, www.ans.gov.br, tem até um aplicativo lá para você saber se aquela patologia está coberta ou não. Câncer é coberto. Então, se há realmente indicação do médico assistente, né, o câncer é coberto. Então, é só verificar junto ao rol de cobertura quais são as doenças cobertas. Câncer, volto a dizer, é uma patologia coberta. A cirurgia sim, mas existem alguns casos de quimioterapia muito específicos. Aí já depois da cirurgia. Na verdade, as questões todas que se colocam, assim, hoje, inclusive, nós estamos bem avançados, porque não só a cirurgia, mas até medicamentos hoje. Existem 38 medicamentos que são de cobertura obrigatória pelo plano, até do fornecimento de medicamentos, normalmente ligados ao processo de quimioterapia, ou da preparação de quimioterapia, ou coisa desse sentido. Então, isso hoje está. Agora, o que às vezes acontece são tratamentos experimentais. Então, tratamentos, por exemplo, que ainda não estão consolidados dentro da literatura médica, dentro das entidades médicas, e acontece, às vezes, muitos problemas em tratamentos que não são tratamentos que nem estão elegíveis no rol da ANS. Aí é uma discussão de judicialização, mas eu entendo que são cobertos aqueles que estão no rol da ANS. Então eu sempre entendo que a melhor maneira para verificar isso é através do próprio site, tem condições de saber qual é a patologia, se está coberto, se não está coberto. Se está no rol, a cobertura é certa. Não precisa nem de uma ação judicial, uma mera reclamação junto à Agência Nacional acaba resolvendo. Agora você tem algumas questões de tratamentos, né? Então tem certos tratamentos que efetivamente não estão cobertos. E acontece muito na parte de câncer as questões experimentais, né? E aí não aparece no rol da ANS. Porque a Karina pergunta sobre cirurgia, o Dr. Dácio fala sobre tratamento. A cirurgia, ela faz parte. Ela faz parte. Todo o tratamento ele envolve tanto o processo cirúrgico, depois pós-cirúrgico, as questões todas que têm que ser cobertas durante toda a cirurgia. Isso está previsto no rol da ANS.
O cidadão tem um prazo para morrer. Se não morrer naquele prazo, vai embora para casa. A questão toda é verificar realmente qual é o tratamento que vai ser dado. Mas eu recomendo a Karina que verifique no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem lá, inclusive, uma forma muito fácil para verificar a patologia, se está coberto ou não está coberto. Mas praticamente todos os cânceres estão lá incluídos. Dr. Jorge, Mariana da Lapa, circuncisão é sempre recomendada para tratamento da fimose. Até que idade é aconselhada? Ela perguntou para um judeu isso aí. O batizado do judeu, com 7 dias, é a feitura da circuncisão. É um ato higiênico, né? Ele evita que junte aquele esmegma lá dentro, que é cancerígeno, né? Tanto para o homem quanto para a mulher que tem relação com esse homem. Quer dizer, se ele não for um homem que se higienize antes da relação, isso pode causar câncer no colo de útero. Isso é trabalho provado. Quer dizer, mulheres com câncer de colo de útero, a maioria delas são casadas com homens não circuncisados. Os circuncisados, a mulher normalmente não tem. Mariana, né, o nome dela? Sim, sim. Mariana, é o seguinte, 90% dos pênis bem cuidados não vão precisar de nenhum tipo de ação, nem de correção, nem de tratamento. 10% entra sim. Mas uma coisa eu vou te falar, não faça a tal da massagem no pênis do teu filho, do teu sobrinho, de quem quer que seja. Nunca faça. Isso provou que essa massagem vai causar microfissuras em volta do pênis do menino, e ele vai crescer com problema de ereção, de ejaculação precoce. Então é muito importante isso ficar claro. Não faça movimentos bruscos, tente lavar o máximo possível, limpar, e devagarzinho aquela pele que recobre, vou chamar aqui a cabeça do pênis, né? Vai abrindo e vai descolando aquilo e deixando aquilo à vontade. O que pode acontecer também, que às vezes não operou a fimose, mas existe um freio que liga aquela pele no corpo do pênis. Isso, às vezes, numa relação sexual, pode incomodar, aquilo arde, dói, machuca. Então, às vezes, não precisa fazer a cirurgia de fimose, mas só cortar aquele freio que a gente chama freio peniano. Então, é muito importante essa pergunta por causa disso. Não tem uma idade certa para a circuncisão. Se o menino está sofrendo, o pênis ele está crescendo, aquela pele ele não consegue exteriorizar, aí sim é indicado. Se ele teve infecção urinária, se ele tem junta muito esmegma, às vezes tem uma infecção local, opere. Mas a idade certa não existe. Só para o povo judeu e muçulmanos também. Dr. Jorge Huberman respondeu. O Jaime do Jardim Bonfilholi manda um comentário, né, com relação à eleição do Trump. Não foi só o casal Clinton que perdeu a eleição, também foram Obama, esposa, institutos de pesquisa, analistas políticos, ditos de notório saber, inclusive os brasileiros, boa parte da imprensa, principalmente CNN e New York Times. Comentário do Jaime do Jardim Bonfilholi. Algo a acrescentar, doutor? Essa é a realidade. Tem mais ainda, doutor Mário. João Paulo é de Santos, nos acompanha lá através da Universal. O que uma correção de dentes, como aquela feita pelo Ronaldinho Gaúcho, pode melhorar o desempenho do atleta? Ótima pergunta. Nossa, parabéns. Tinha o que melhorar. Desculpa, mas tinha. Primeiro, bom, ele já gostava de festa, tem muito mais a festa agora, né? Que foi pela estética. Isso já melhora a autoestima do paciente, das pessoas. Sorriso, porta de entrada. Mas, gente, qual que era o problema do Ronaldinho Gaúcho? Respirador bucal. Poxa, respirador bucal podia o quê? Dar sonolência nele. Além de a função do dente dele não estava de acordo. Como assim? A mastigação dele não estava efetiva. Podia ter dor na TM, na articulação, consequentemente dor de cabeça, dores musculares, do ouvido. Se o paciente não mastiga direito, você já vai também prejudicar a sua performance. Então, logicamente, começou pela estética, que mudou. Dizem que ele não tinha feito isso por causa da Nike, acho que era, né? Não, você vai ter que ser assim.
Os dois, tanto o Ronaldinho Gaúcho como o Fenômeno, né? Depois que aposentaram, que os dois foram cuidar da saúde bucal. Poxa, mas será que não tivesse feito isso antes, não teriam feito mais gols? Com certeza. Não precisa. Mas, por exemplo, e as lesões do Ronaldinho Fenômeno? Mas aí entra no que o Dr. Darcy se referiu ao excesso, né? Com o competitivo. Mas o que é muito importante? Quando a gente tem um foco de infecção, qualquer foco de infecção sai da homostase, vai prejudicar o atleta. Será que eles também não tinham um problema bucal que poderiam estar repercutindo nisso? Poxa, toda semana, uma vez ficava 4, 5 meses parado para depois voltar? A maior causa de endocardite bacteriana simplesmente qual que é? Alimentar. Na verdade, esse é legal que eu dou muita palestra no Brasil inteiro, na América Latina, e sempre falo isso. Até quando vou aos programas de televisão eu falo. Gente, 9 em cada 10 pacientes do ser humano aqui no Brasil tem problema de saúde bucal, periodontite, 9 em cada 10. Poxa, acabou de comentar que 40% você pode desenvolver endocardite que pode levar à morte. É verdade. Poxa, e uma má odontologia? É o que mais a gente tem hoje. Um tratamento de canal mal realizado. Mal feito. Pô, o paciente está sem dor, mas tira uma radiografia e tem infecção crônica. E isso? Abscesso? É muito sério. Quantos casos que eu não peguei então de pacientes que chegam no consultório com o rosto inchado, um tratamento mal realizado? Poxa, às vezes você tem que encaminhar para o hospital e fica internado 30 dias. Muito importante hoje em dia, devido ao uso indiscriminado do antibiótico, o que aconteceu? Criaram resistência bacteriana. Uma simples infecção, as pessoas estavam prescrevendo antibiótico. Vai fazer uma cirurgia, por mais que você possa entrar com profilaxia, alguns concordam ou se não, você pode aumentar uma incidência de endocardite. Poxa, você atende paciente e fica um mês na UTI depois. Estamos no finalzinho do Gente que Fala. Doutor Jorge, a Cláudia, rapidamente, o senhor pode dizer para ela a diferença e até a eficiência entre a vacina Sabin e a Salk? Cláudia, é o seguinte, a Sabin é a vacina de gotinha, é a que toma via oral. A Salk é a antipoliomielite injetável. Uma é acelular e a outra é celular. Isso é uma feita em laboratório, um negocinho que parece o vírus. Você introduz, o organismo fala, tem o vírus aí, vamos fazer anticorpo. Fazem os anticorpos ante aquele bicho, que é a poliomielite. E a Salk não, é via oral. A eficiência das duas é idêntica, mas os trabalhos mostram o seguinte: se você puder fazer no seu filho, ou a população que está nos ouvindo, as 3 ou 4 primeiras doses de Salk, a injetável, se for possível, que só tem em clínica particular, aí você pode fazer mais 2 ou 3 doses de Sabin, participar das campanhas do governo, você vai multiplicar por 2 a proteção contra a poliomielite do seu filho. Nós não temos ouvido falar mais de polio, graças a Deus. Graças a Deus. Menos de um minuto para o senhor dizer, doutor Toro, se este plano de saúde popular vai... Na verdade, a grande preocupação é, primeiro, saúde é uma coisa ampla. Você vai cuidar só de algumas coisas, de outras não. Segundo, as empresas têm medo da judicialização. Ele vende uma coisa, aí vem o juiz, dá uma liminar e manda cobrir aquilo que não está previsto. Nós já temos hoje, no nosso regulamento jurídico, planos ambulatoriais. Existe a possibilidade de ter. Mas as operadoras não disponibilizam porque têm medo de disponibilizar esse tipo de plano. Então não sei se isso realmente é o mais eficiente. E mesmo na Agência Nacional de Saúde Suplementar, não há consenso com referência a esses planos com coberturas menores. Então o ministro constituiu um grupo de trabalho, um prazo de 60 dias, prorrogados por mais 60 dias. Vamos aguardar o final do estudo. Sabemos que não vai dar certo. Doutor José Luiz Toro, eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Doutor Jorge Huberman, agradeço a tua gentileza, pediatra. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Doutor Mário Leonardo, cirurgião dentista, é um prazer recebê-lo aqui. É tudo meu, muito grato pelo convite. Doutor Dácio, em 30 segundos, eu consigo recuperar o tempo nas academias que eu deixei de praticar esporte? Lógico, não precisa nem frequentar academia.
Você já vai começar hoje? Vamos, sem exagero. Radicalismo, né? Radicalismo deixa lá dos Estados Unidos. O senhor já deixou de beber leite? Já. Toda vez ele pergunta isso. É muito importante. É que as pessoas pensam sobre a lactose, mas o senhor tem um estudo que desaconselha. Para que é o leite? Para bezerro. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.